Bom, fechando a teoria de compostos inorgânicos, a gente entra na parte de óxidos. E aqui, gente, é toda a discussão para caráter ácido-base novamente. A gente viu na aula de sais, né, na parte de sais, que os sais têm caráter. Né? O pessoal fez algumas perguntas lá sobre aquela questão do caráter ácido-base. A gente vai discutir isso num momento mais apropriado, de maneira detalhada. Mas a gente entendeu que o sal também tem caráter ácido-base. Um óxido também. Então, a gente vai focar a discussão de óxidos dentro dessa perspectiva, tá? Você precisa sair daqui sabendo quem são os óxidos de comportamento ácido, por que eles são assim, como é que eles reagem, e quem são os alcalinos, tá? Bom, a gente vai dividir em duas partes. Deixa eu virar aqui. Aqui é que nem na aula de sal, tá? Não tem quase nenhuma figura, é só escrever, escrever, escrever. Bom, como é que a gente vai definir óxido? Como é que a gente começa definindo um óxido? Por um composto ser óxido, ele tem que atender os seguintes requisitos. Ele tem que ser um composto binário, ou seja, ele é formado por dois elementos. A gente representa o óxido assim, ó, X, O, Y, tá? Então, E é um elemento, e o oxigênio seria o segundo elemento, tá? E uma outra coisa é que o oxigênio, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo da fórmula. Então, o oxigênio, ele é o elemento mais eletronegativo. Negativo. Ou seja, né, só não pode ter o flúor ali. Só não pode ter o flúor. O único elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor, tá? Beleza. Você tem os subgrupos de óxidos, né, como os peróxidos, que a gente vai falar um pouquinho também, mas não vamos dar muita atenção a isso, porque também não é tão importante, tá? Nos óxidos, o oxigênio, ele aparece com NOx -2. O oxigênio aparece com NOx -2. Nos peróxidos, o oxigênio aparece com NOx -1. Depois a gente fala sobre... Eles são os importantes que você tem que saber diferente dos óxidos. Vai um subgrupo, digamos assim. Tá? Por causa da água oxigenada. Mas nem é tão importante você saber isso agora. Acho que quando a gente tiver aula de oxidação, a gente vai falar sobre o que o peróxido tem de tão importante, que se fala tanto dele, né? Às vezes. Bom, o que a gente precisa saber a princípio? A gente vai dividir, a gente vai classificar os óxidos. Então, vamos escrever aqui, ó. Classificação. Na verdade, classificações. Por quê? Porque a gente classifica de acordo com dois critérios. O primeiro critério é a natureza do óxido. A natureza. Como assim natureza, Danilo? O óxido, ele pode ser iônico ou molecular. Ou seja, a gente está discutindo aqui qual é o tipo de ligação que o elemento vai fazer com o oxigênio. Né? O óxido iônico, gente, ele é formado, geralmente, pelo elemento E, ele é um metal. Pode ser da família 1A, pode ser da família 2A. Então, que tipo de elementos a gente espera que apareçam ligados ao oxigênio? Sódio, ó, Na2O. Cálcio,
CaO. Tá? Bário, BaO. Ferro, Fe2O3. Tá? Esses são óxidos iônicos. Tá? O que eu quero que vocês percebam já para preparar para a parte importante? O elemento que está ligado ao oxigênio, ele é um metal, e se você observar com uma certa calma, você vai perceber que o NOx é um NOx baixo. Danilo, o que é NOx? A carga do metal. Tá? Geralmente ela vai girar em torno de carga mais 1, mais 2 ou mais 3. É muito raro você encontrar elemento metálico com carga muito alta, né? Então aqui eu tenho essa situação, tá? Como é que eu dou nome para esses caras? É super simples. Você vai começar com a palavra óxido, D, e o nome do cátion, sódio. Percebe que a gente está mantendo o padrão de nomenclatura para composto iônico. Primeiro, o nome do ânion. O ânion é o óxido. Essa aqui é a palavra do ânion, ó. Óxido. Óxido. Tá? Aqui vem óxido de cálcio, né? Que é a popular Cal. Certamente vocês já ouviram falar em aula de química, na parte de geografia se fala também. A gente já citou aqui, né, para correção de pH do solo. Tá? Aqui vai ser óxido de bário. Óxido de bário. Tá? E aí, no caso do ferro, a gente tem óxido de ferro 3. Ferro 3. A carga do ferro é 3. Tá? Beleza? Então, mantendo aquela ideia. Bom, por que eu coloquei o 3 no ferro? Porque o ferro tem carga dupla. Então, apareceu alguma coisa com ferro, você vai ter que dizer, é ferro 2 ou ferro 3. Já na aula de sal, a gente já tinha feito um assim, lembra? Que inclusive era com ferro também. Era um sal lá que tinha ferro de cátion. Beleza? Então, aqui a gente mantém a regra de nomenclatura para composto iônico. Tá? Esses óxidos, alguns deles têm importância econômica, né? Por exemplo, além da cal, eu coloquei aqui de propósito o óxido de ferro 3, que é encontrado, né, no minério chamado hematita. A hematita. A hematita é uma rocha rica em óxido de ferro 3. E ela é super importante para a produção de aço, né? É daqui que eu tiro o ferro para transformar depois ele em aço. Eu primeiro transformo a pedra em ferro, que é a siderurgia, né? A gente chama de siderurgia. E aí depois eu transformo esse ferro em aço. Tá bom? Beleza? A gente pode citar aqui a bauxita, né? Que tem o minério de alumínio, que é um óxido. Né? Que a gente pode citar aqui, ó. Eu vou colocar a bauxita aqui, que ela é importante, ó. Al2O3. Né? Seria o óxido de alumínio. É a bauxita. Tá? Esses dois minérios, né, gente, tanto a hematita como a bauxita, são super importantes do ponto de vista econômico para um país, porque é daqui que eu tiro o ferro e o alumínio. Então, imagina a nossa indústria sem ferro e sem alumínio. Para a indústria, né? Tá bom? Aí eu tenho, numa outra situação, então, a gente vai perceber então que os óxidos iônicos acabam sendo óxidos metálicos, né?
pelo que a gente mostra nos exemplos, tal, ligação iônica, cátion, ânion, tal. Agora, o oxigênio, gente, ele pode se ligar a não metal. Ele pode se ligar ao carbono, ele pode se ligar ao nitrogênio, ele pode se ligar ao enxofre. E aí eu tenho dou origem aos óxidos moleculares. Né? O elemento E é um ametal. Ametal. Aqui, gente, o NOx, ele pode variar. Ele pode variar. A gente depois pode até discutir essa questão nos exemplos. Então, aqui não vou colocar NOx baixo, porque tem NOx baixo? Tem NOx alto? Tem. A gente pode citar alguns exemplos, tá? Vamos pegar aqui os famosões, né? Eu tenho o CO e o CO2. Conseguem perceber que em cada um deles o carbono tem uma carga diferente? O carbono tem carga mais 2 no CO e mais 4 no CO2. Tá? Outro que aparece, que é famoso, enxofre, SO2, SO3. Percebe? Então, aqui vai ter um problema. Por quê? O mesmo elemento acaba formando vários óxidos. Tá? Como é que a gente faz para dar nome? Aqui, a gente acrescenta o prefixo. Então, aqui começa a aparecer assim, ó, monóxido de carbono. Carbono. Então, esse termo monóxido a gente usa para óxido molecular. É meio que costume usar para os óxidos moleculares. Os iônicos, não. É tudo óxido. Né? Porque tem muito aluno que pergunta assim, professor, se o CO é monóxido de carbono, por que o CaO não é monóxido de cálcio? Ele poderia ser. Só que não se usa por quê? Porque a gente usa a nomenclatura de composto iônico. É um negócio meio idiota. Aqui eu vou usar dióxido de carbono. Aqui eu falo dióxido de enxofre e assim por diante, tá, gente? Enxofre. E trióxido de enxofre. Tá? Resumindo a história. Óxido de metal é iônico. Óxido de não metal é covalente ou molecular, tanto faz. Tá? Esses óxidos, na maioria dos casos, são gases. Esses que eu citei aqui, por exemplo, né, esses 4 que são famosos, eles são todos gasosos. Então, a gente fala em óxido molecular, né, gente? Qual é o assunto que pode trazer este conteúdo? Poluição ambiental. Poluição ambiental. Chuva ácida, né? No caso do CO2, efeito estufa, né? No caso do CO, ele é um poluente muito tóxico. Ele é poluente tóxico, o monóxido de carbono. Tá? Os dois de enxofre aí, né? O SO2 e o SO3 para chuva ácida. Então, quando aparece questão de óxido molecular, é por aí, tá? No caso do óxido iônico, né, que tipo tem a hematita, a bauxita a gente vai falar dela na parte de eletrólise, porque a gente vai falar da eletrólise da bauxita que produz alumínio, e aí eu acabo citando a bauxita. E a hematita, vocês ouvem muito falar na parte de recurso natural, né, para a indústria siderúrgica, hematita é bom, por conta de produzir ferro, tá? Beleza? Bom, essa parte, né, isso é um critério de classificação. Então, eu separo os óxidos em iônico e molecular. Qual é a importância de você conhecer esse critério? Nenhuma na prática. Você sabe que a ligação é iônica ou é covalente, tá? Mas não tem uma informação muito importante. Outra coisa que você pode até falar, puxa, mas tem o jeito de dar nome.
O jeito de dar nome é um pouquinho diferente. A gente usa o prefixo mono, di, tri, né? Se o óxido é molecular. Tá. Qual é o critério que cai, que você tem que saber muito? É o segundo, que vem aqui agora. Aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. Eu vou trocar, tá? Vou trocar. Tira print. O caráter, que é o comportamento do óxido. Comportamento do óxido. Que é o caráter, né? É o caráter. Tá. Eu tenho óxidos de caráter ácido. Caráter ácido. Então, estes óxidos de caráter ácido, eles têm uma série de comportamentos. Então, a gente vai fazer aqui um scanner, digamos assim, do que é um óxido ácido. Quais são as características típicas de um óxido ácido. E a gente pode citar como exemplo o CO2, que é o mais famoso, tá? Bom, quais são as características que você procura e vai olhar para o óxido e falar, puta, esse óxido é ácido. Ele é um óxido, gente, do tipo EXOY, onde o elemento E, ele é um elemento formador de ácidos. De que elementos eu estou falando, gente? Pensa aí, faz um review aí na tua cabeça, nas fórmulas de ácido que você conhece, e me diga que elementos você encontra nesses ácidos. Né? A gente pode citar aqui alguns. O carbono, o enxofre, o cloro, o nitrogênio, tá? Outra coisa importante, que é uma característica desses óxidos. Esse elemento E, ele tem um NOx maior que 3. Geralmente a carga dele é mais alta, 4, 5, 6. Tá? Essas duas dicas, elas são muito boas para você bater o olho numa fórmula e descobrir se aquele óxido tem caráter ácido. Muitas vezes, você só precisa saber isso na questão. Você precisa saber, puta, esse óxido é ácido ou não é? E aí, puta, se não for o CO2, eu não sei. Puxa, eu não lembro. A gente pode citar alguns famosos. A gente pode citar o CO2, o SO2 e o SO3. Tá? Beleza? Bom, então isso aqui é o que a gente usa para identificar o óxido. Tá? Agora, por que ele tem esse apelido? Né? Óxido de caráter ácido. Porque eu consigo reagir ele com água e ele vai se transformar num ácido. Ele vai se transformar num ácido. Então, é como se o óxido fosse um pseudoácido, Ele vai na água, você coloca ele na água e ele se transforma de fato num ácido. E aí ele começa a reagir como se fosse um ácido. Então ele pode reagir com uma base para produzir um sal. Ele deixa a água mais ácida. Né? Tem um experimento muito famoso que a gente faz em laboratório para provar que o CO2 é ácido. Tá? Então, por exemplo, né, como é que a gente representaria isso? A gente pode citar aqui, ó, o CO2 vai reagir com água e vai formar o ácido que tem carbono.
o ácido que tem carbono. Tá? A reação é essa. Eu pego o CO2, misturo com água. Tá? Você pode, por exemplo, fazer isso borbulhando o CO2 na água. Né? Então, o experimento ele é assim. Deixa eu te contar o experimento, como é que é. O cara pega uma tigela. O experimento é super simples. E aí ele coloca aqui dentro da tigela, ele coloca uma solução que é rosa. Tá meio roxinho, tá, gente? Essa solução, ela tem fenolftaleína. Então, é uma solução básica. Com indicador. Indicador. Aí, o que que eu faço? Eu pego um canudo, coloco aqui e vou assoprar. Eu assopro. E começa a borbulhar gás aqui dentro. Daqui um tempinho, aquela solução ela fica incolor. Incolor. Por quê? O que que vai acontecendo? A solução é básica, então tem uma base ali dentro. À medida que eu vou soprando o CO2 na água, ele vai se transformando num ácido. Ó. E adivinha o que esse ácido vai fazendo? Ele vai reagindo com a base. Ele vai consumindo a base, consumindo a base, consumindo a base, consumindo. A hora que o meio fica neutro, o indicador muda de cor. Pronto, acabou a experiência. Entenderam? Então, isso é um comportamento de um ácido. Ele se transformou num ácido e reagiu com a base. Um outro cara que é famoso, né, é o SO3. Tá? Gente, falou em SO3, você tem que pensar em queima de combustível fóssil, tá? Isso é um bom tema para você fazer link. Queima de petróleo, derivado de petróleo, né? Gasolina, óleo diesel, querosene, todas as coisas que se queima do petróleo vão liberar SO3. Por quê? O petróleo, como ele é fóssil, ele é rico em enxofre. No petróleo não tem só carbono, gente. Ele tem hidrocarboneto pra caramba, mas tem enxofre, tem fósforo, tem nitrogênio. Aquilo lá foi vivo um dia, né? Aquilo é matéria orgânica fossilizada. Então, quando você queima essas coisas, libera um monte de gás. Gases de nitrogênio, gases de enxofre. E o gás de enxofre, ele reage com a umidade do ar. Espera aí que deu uma bugada. Acabou de dar uma bugada aqui, tá? Deu aqui conexão instável. Então, voltando, vou falar o que não sei exatamente de onde vocês perderam. O SO3, ele é queimado, né? Você queima gasolina, queima o petróleo, libera enxofre, só que o enxofre queima junto. Quando ele queima, ele vira SO3. O SO3 reage com a umidade do ar e vira ácido sulfúrico. Tá bom? Então, em regiões onde você tem muita indústria, onde se queima muito combustível fóssil, você vai ter a incidência de chuva ácida. Regiões de industrialização muito grande, regiões onde você não tem controle ambiental, tá? Você tem registros aí de chuvas ácidas com pHs bem baixos, tipo pH 3, pH 2, de tão ácida que estava a chuva. Então, isso daí, né, consequência, contaminação de solo, contaminação de lençol freático, contaminação de lagoa, destruição de vegetação. Se cai na pele das pessoas pode dar alergia, irritação na pele. Se a pessoa tem algum problema respiratório, ela está respirando um vapor que tem ácido no ambiente, então ela vai dar irritação nas vias aéreas,
tá? Sabe aquele tipo de alergia que aparece do nada? A pessoa começa a espirrar, 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 o olho fica vermelho. Você fala, mano, o que aconteceu? Pode ser ela tá inalando um ar que tá com muito ácido na forma de umidade, né? É muito bizarro isso, né, mano? É assim, a gente vê que, cara, o mundo tá complicado. Enfim. Beleza. Então aqui eu tenho exemplos de óxidos de caráter ácido. Esses óxidos, gente, eles podem reagir com base, tá? Com base. Estão perguntando um negócio aqui, peraí. Cara, eu não sei. Estão perguntando uma coisa aqui que eu não sei. O que tem nas máscaras de oxigênio de avião? Aquela de emergência? Eu não sei o que tem ali, mano. Eu nem sei se tem alguma coisa naquela máscara. Porque ela é mais para ar pressurizado, né? Ah, tá. Pode ser que tenha alguma coisa para tirar o CO2 reter o CO2. Pode ser. Pode ser um sólido. Eu vou fazer aqui uma reação, pode ser que ajude a responder essa tua pergunta. Tá? Eu vou trocar aqui o slide. Gente, um óxido ácido, ele reage com água e se transforma num ácido. Tudo bem. Só que tem uma outra coisa que ele faz, esse cara. Ele pode, esse óxido ácido, eu vou trocar aqui o slide, peraí. Oxi. Vamos lá, eu estou no caráter ácido ainda, tá? Se o meu óxido tiver caráter ácido, pasme, ele pode reagir com uma base. Ele pode reagir com uma base. E quando ele reage com uma base, ele produz sal e água. Vocês estão entendendo? Eu não estou reagindo um ácido com uma base. Eu estou reagindo um óxido. Mas ele vai produzir sal e água. É uma neutralização. É uma neutralização. Tá? Só que aí tem uma outra pegada. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar o CO2, né? Vou pegar o CO2 e vou reagir com BaOH2. Tá. Olha a importância de você lembrar que o sal, vamos lá, o que a gente sabe sobre sal? A aula passada. O sal ele tem um cátion que vem da base. E tem um ânion que vem de um ácido. Vai acompanhando o meu raciocínio. Tá bom. Quem é a base? A base é o BaOH2. Então a base manda o cátion. Esse é o cátion que vem para o sal. Agora, o ânion é que pega. Que ânion? Bom, aí a coisa funciona assim. Para você saber o ânion, você tem que pensar o seguinte. Esse óxido, ele pode ser transformado em ácido. Certo? Qual é o ácido associado a ele? Eu vou voltar um pouco aqui no slide, que eu quero que vocês observem uma coisa. No slide passado. Ó, volta aqui. Dá uma olhada aqui. Ó. O CO2, quando ele reage com água, ele se transforma num ácido. Tá vendo? E olha o ácido que ele se transforma. Então, a gente vai fazer uma coisa que é associar ao CO2 esse ácido aqui. O que isso quer dizer na prática?
toda vez que o CO2 se comporta como um ácido, ele vai se comportar como se ele fosse o H2CO3. É como se fosse o alter ego dele. Qual é o alter ego do CO2? É o H2CO3. Ele vai se comportar de uma forma análoga. Então, qual é o raciocínio que a gente faz? É muito bizarro isso aqui. Olha lá, de novo, deu uma zoada na internet aqui. Aqui deu zoada de novo. Ó, eu vou associar, então, esse ácido aqui, ó. Esse ácido. Tá aqui, ó. Tá? Beleza? Associei esse ácido. Então, quando a reação acontecer, o CO2 ele vai meio que se transformar em carbonato. Então, é como se tivesse reagindo ali o ácido carbônico. É como se fosse esse cara aqui, ó. Entre aspas, é esse cara, ó. Tá? Então, o sal que eu vou produzir é um sal que tem o bário e tem o carbonato. Ó, carbonato de bário. Carbonato de bário. Mais água, né? Mais água. Mais água. É, tá dando umas travadas aqui. Já tá dando umas travadas. Aqui travou umas 2 ou 3 vezes. Ó. Beleza? E aí eu vou balancear. Depois que eu montei a equação, eu balanceio, caso haja necessidade, né? Aqui eu acho que não vai haver, viu, gente? Faz a conta aí, ó. Percebe que já está tudo balanceado. O CO2 reage com o hidróxido de bário, formando carbonato de bário mais água. Tá? Eu vou pegar um outro exemplo, tá, gente? Para vocês entenderem um pouquinho melhor a lógica de como você monta a reação, tá? O que eu costumo falar para a galera é a seguinte: reação ácido-base, você tem obrigação de saber montar. Então, geralmente, qual é a reação que a gente sabe montar? A reação ácido-base de um ácido com uma base. Aqui nós estamos dando um upgrade. Estou reagindo um óxido com uma base. Mas eu estou tentando manter a ideia por trás da reação de neutralização, que é o H+, e o H-, tá? Então, eu vou trocar aqui o slide. Vamos fazer um outro exemplo de caráter ácido, tá? Vamos lá. Agora eu vou pegar o SO3 e vou reagir com o NaOH. Aqui. Então, quem é o ácido, entre aspas? É o óxido. E esse cara é a base. Eu não vou colocar a base entre aspas, porque aqui é base mesmo. Tá? O ácido, entre aspas, é para a gente lembrar que é um caráter. Tá? É um caráter ácido. Muito bem. Então, eu vou produzir um sal e vou produzir água. Eu já sei que eu vou produzir sal e água. O sal, aí entra a aula de sal. Ó. Eu tenho um cátion e tenho um ânion. Tá. O cátion vem da base. Tá. Como a base é o hidróxido de sódio, então ela vai mandar o sódio para lá. Tá bom? Agora, e o ânion? Bom, o ânion, ele vem do ácido, que na verdade não é ácido, né? É um óxido. Tá. O que eu sei sobre esse cara? Esse cara, quando vai para a água, ele se transforma
em sulfúrico? Então, o SO3, ele se comporta como ácido sulfúrico. Ele vai reagir ali como se fosse ácido sulfúrico. Tá, o que isso quer dizer na prática? Que ele vai se transformar em sulfato. Ele vai se transformar em sulfato. Tá? Olha só, olha só. Isso aqui vai virar sulfato. Com o sódio. Cuidado com a carga. Olha a carga do sulfato. Olha a carga do sulfato. E olha a carga do sódio. É mais um. Então vai ficar Na2SO4. Ó. Sulfato de sódio. Né? Quando o aluno não entende, ele olha e fala, peraí, o que está acontecendo, velho? Como é que o SO3 virou SO4? É que tem uns paranauê aqui por trás, estão ligado? É pensar no... É como se ele imitasse o ácido. Percebe como esse conceito é meio estranho? Quem está reagindo é o SO3, mas ele imita o SO4. O que o SO4 faria? Ah, o SO4 mandaria o sulfato. Beleza, o SO3 vai fazer a mesma coisa. Então, qual é o segredo para entender isso aqui? É vincular o óxido com o ácido. Então, o CO2 eu vinculo com H2SO3. O SO3 eu vinculo com H2SO4. Tá? Beleza? Podem tirar print. Printeira. Agora, vamos falar do caráter básico. Qual é a boa notícia? O caráter básico é muito mais fácil. Porque o caráter básico, ele vem do cátion, não é? Vem do cátion. Então, vamos pegar e começar tudo de novo, tá? Vamos lá. Agora é caráter alcalino. Bom, como é que eu vou fazer que nem o outro slide, ó. Nesse slide aqui, o que eu fiz? Primeiro, eu identifiquei o óxido pela fórmula dele, certo? Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para o alcalino. Então, aqui, caráter alcalino. Um óxido vai ser chamado de alcalino, gente, quando ele reagir com água e se transformar numa base. Base. Tudo bem. Então, vamos pensar um pouco. Que tipo de elemento eu encontro aqui? Um elemento formador de base. De base. Ou seja, metal, né, gente? Metal. Aqui eu estou falando de metal alcalino, alcalino terroso, tá? Alguns elementos da família de transição, tipo ferro, que forma hidróxido de ferro, tá? Mas geralmente é metal alcalino terroso, tá? Tem alguns elementos que são famosos aqui. O sódio, o potássio, o cálcio, que é o mais famoso, tá? E aí, quando você começa a observar esses elementos, você vai perceber um padrão, né? Que padrão é esse? Bom, se o elemento é metálico, eu estou falando de óxido iônico. Concorda? E o elemento E, este elemento E, ele tem NOx baixo. Geralmente, o NOx é 1 ou 2. Isso é um comportamento bem característico de óxido básico.
tá? Dificilmente você vai encontrar ali um elemento com NOx alto. Se você comparar os dois slides, você vai perceber que um é o oposto do outro. No primeiro caso, o elemento era um ametal, carbono, nitrogênio. Então, a gente estava falando de óxido molecular e o elemento tinha NOx alto. Aqui é o contrário. Aqui a gente está falando de óxido iônico com elemento de NOx baixo. Deu ruim de novo aqui. Deu ruim de novo. Apareceu de novo a mensagem. Minha conexão está uma porcaria. Vou falar de novo, tá? Então, para o óxido alcalino, o comportamento é oposto ao do óxido ácido. Ligação iônica aqui, lá era covalente. Aqui, o elemento é metal, lá o elemento é ametal. Aqui, o NOx do elemento é bem baixinho, mais 1 ou mais 2. Lá o NOx é 4, 5, 6. É bem diferente, tá? Beleza? Vamos pegar alguns exemplos? Bom, vamos pegar um da 1A e o outro da 2A, tá? Como exemplo da 1A, eu vou pegar o Na2O e vou reagir ele com água. E da 2A, eu vou pegar o CaO e reagir com água. Danilo, como é que eu vou saber a base? É fácil, gente. Se você sabe a carga do cátion, você sabe a base. Por exemplo, o sódio é mais 1. Então, você vai formar NaOH. Tem que ser NaOH. Ah, mas aí não está balanceado. Agora você balanceia. Você balanceia depois. Você primeiro monta a fórmula e depois você balanceia, tá? Aqui, ó, eu vou botar um 2 aqui. Fica 1 para 1 para 2. Tá? No segundo caso, o de baixo, o cálcio é mais 2. Concorda? O cálcio é mais 2. Então, ele vai formar CaOH2. CaOH2. Tá bom? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Beleza? Essa daqui é a que a gente chama de cal, né? Cal. Tá? Isso aqui é chamado de cal hidratada. Muito chato esses nomes. Cal hidratada. É um nome popular para essa solução. Água de cal, os caras usam também o termo. Tá bom? Beleza? Bom, esse é o comportamento padrãozão, né? Do óxido alcalino, que é reagir com água e virar uma base. Agora, a gente já imagina o que esse cara também pode fazer. Se ele tem caráter básico, ele pode reagir com ácido. Concorda? Para formar sal e água. Então, vamos lá. Como a gente fez com outro caso, tá? Vou trocar aqui, ó. Ah, peraí. Danilo, acabou os slides. Peraí. Deixa eu mandar mais um slide aqui. Ah, eu sei porque que acabou. Na verdade, não acabou. É que eu pulei um slide. Peraí. Perdão, gente. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui era o último slide que a gente estava mostrando, né? Ó. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou fazer ele reagir com ácido para comprovar o caráter básico dele, tá? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui, ó. Então aqui a gente está falando do caráter alcalino, né? Então, caráter alcalino. Beleza.
Aqui eu vou pegar o óxido, tá? Eu vou escolher um, vou reagir ele com ácido para formar sal e água. É uma neutralização. Bom, vamos escolher dois exemplos. O primeiro exemplo vai ser o Na2O, tá bom? E aí eu vou escolher um ácido para ele. Eu vou escolher o ácido sulfúrico, tá? Beleza. Gente, vou formar um sal. De novo, mais uma vez. Se eu vou formar um sal, esse cara tem que ter um cátion que vem da base. Só que aqui a base é um óxido. Ele se comporta como uma base. Certo? Então, esse cara, ele se comportaria como se ele fosse o NaOH. Isso aqui é a base dele, vamos dizer assim, ó. Certo? Se comporta como se fosse o NaOH. Então, esse cara, o que ele vai fazer com o sal? Ele vai mandar o N a mais para o sal. Tudo bem? Agora, o ácido, eu já sei quem é. O ácido é o sulfúrico. Sulfúrico vai liberar que ânion? Ah, ele vai liberar o sulfato. Sulfato. Tá bom? Aqui eu estou considerando que ele vai perder os dois hidrogênios. Os dois hidrogênios. Então, o meu sal, ele vai ser o Na2SO4. Na2SO4 mais água, né? Mais água. Tá? Beleza? Daí, depois que você montou a formulinha do sal, bonitinho ali, você certifica que está balanceada, né? Deixa eu ver, 2 sódios, sulfato, ok. Está balanceada, né? Aí. Beleza? Podem tirar print. Vamos fazer mais um. Vou fazer mais um. Juro por Deus que é o último, tá? Falei pra vocês, a aula de hoje era muita reaçãozinha. Desenhar, escrever. Vamos lá, mais uma, saideira, vai. Caráter alcalino de novo. Alcalino de novo. Ai, que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Essa aula é boa, né? Essa aula é boa. Tô falando aqui que a aula ajudou bastante. Eu já tinha um pessoal aqui que tá falando aqui, nossa, puta, entendi. É que eu não tava lendo as mensagens porque eu tava escrevendo os exemplos aqui. Eu fico feliz quando acontece, porque isso muda muito a nossa cabeça. Muda muito. Vocês vão ver que a coisa começa a ficar mais compreensível. Né? Para a gente encerrar, vamos escolher um da família 2A, ó, CaO, mas vamos escolher um ácido agora? Eu vou escolher o ácido nítrico, tá, gurizada? Eu vou escolher o ácido nítrico. Tá? Beleza? Isso vai dar um sal e água. Então, bora lá. O sal, ele tem um cátion que vem da base. Nesse caso, entre aspas. Por quê? Porque a base, na verdade, é um óxido. Tá? Qual é a base que ele se transformaria, né? Se esse cara for para a água, ele vira o quê? Ele vira CaOH2. Certo? Então, ele vai mandar para a reação o cátion, que é o cálcio. Esse é o cara que vai para o sal.
E o ácido nítrico, né, gente? Ele manda o nitrato. Tá? O ânion vem do ácido. Tá? Como o ácido ele é um ácido mesmo de verdade, né? Aqui a gente não tem o trabalho de associar. Então, ou eu associo o óxido a um ácido, ou eu associo o óxido a uma base. Eu tenho que procurar quem eu associo, tá? Por isso que eu falei lá atrás, decora os ácidos, decora as bases, porque aí você chega aqui e você deita. Você deita, você fala, puta, eu decorei os ácidos, eu já sei quem é o nitrato, quem é o sulfato, você mata rapidão. Então aqui fica assim, ó, para fechar. Como o nitrato é -1, né? Então o sal ele tem que ser CaNO3, 2. Ó, CaNO3, 2. Fechou? Tá aqui. Maravilha. Agora é só balancear, né, gente? Aqui eu vou ter que balancear. Por quê? Porque eu tenho 2 nitratos aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 nitratos. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou botar um 2 aqui, por causa do nitrato. E aí tá balanceado. Porque aí eu tenho 2 hidrogênios, eu deixo um aqui na água. Aqui é um mesmo, né? E aqui é um. Ó. Tá? Então, a gente cercou tudo, gente, na aula de hoje. A gente cercou tudo. Primeiro a gente reagiu ácido com base. Fizemos total e parcial. Beleza. Depois eu peguei óxido, reagi com água. Reagi óxido com ácidos e óxidos com bases. Fechamos tudo, tá? Daí é só pegar tudo isso, olhar de novo, fazer um resuminho, que agora você vai começar a deitar nos exercícios. Beleza? Eu vou parar por aqui, gente. Já para mim já deu, pelo amor de Deus. Hoje foi bem pesado, né? Hoje foi punk, mas valeu a pena. Valeu a pena.